Aleluia, Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler só um versículo no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Me dá, se me dê vassoura que a nasce. Eu vou ler no meu celular porque eu quero usar especificamente essa tradução para que os irmãos entendam. Jó, capítulo 1, versículo 1. Amém? Eu vou ler para mim atento. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Podem se sentar. Olha, até é difícil, porque quando Deus chama para pregar, a gente fica nervoso. Aí tem aqui 2 veteranos, tem mais um veterano aqui, atrás de mim só tem máquina de pregação. Então, Deus abençoe, né? Mas o que eu quero focar hoje, com essa passagem, é em uma palavra específica que me chamou a atenção enquanto eu lia esse texto. A palavra diz que Jó desviava-se do mal. Então, nessa noite, o que o Senhor entrega pra gente, através da palavra, que Ele me concede a oportunidade para pregar, porque a palavra é dele, nós somos apenas vasos, é que nós temos responsabilidade como servos do Senhor. Então, quem se desviava do mal era Jó. A palavra não diz que Deus pegava na mão dele e mandava ele para a esquerda ou para a direita, porque o Senhor enxergava o mal ali. Não, o discernimento estava na mente e na visão de Jó. Então, ele se desviava. E muitas vezes, nós queremos que o Senhor nos guie. E isso é normal, porque Ele é o nosso Pai e Ele sabe de todas as coisas. Mas o Senhor exige maturidade daqueles que estão servindo a Ele, daqueles que conhecem a palavra dele. Paulo diz que quando ele vai pregar a uma igreja que já conheceu a palavra, que ele já doutrinou, que ele já levantou líderes, ele não tem que dar alimento que ele chama de leite. Isso como uma metáfora, porque é o alimento que as crianças e os recém-nascidos consomem. Porque é isso que eles conseguem consumir. E aquilo é necessário para que eles cresçam saudáveis. Um recém-nascido necessita do leite materno, porque ali tem todos os ingredientes, tem todas as vitaminas, todo o cálcio, tudo que ele realmente precisa para se desenvolver. Mas quando adultos, nós não consumimos isso, porque já temos condições físicas de consumir alimentos sólidos. Então nessa noite, eu entendo, com o decorrer do culto e com essa palavra que o Senhor colocou na minha boca, que o que o Senhor está esperando de nós é maturidade. Ele está falando, vocês já podem consumir alimentos sólidos. Vocês já conseguem fazer isso. Na casa do irmão Luiz teve uma campanha e o pastor trouxe uma palavra ótima no livro de Neemias. E ali um ato profético aconteceu, no qual o Senhor concedeu cartas às pessoas, dando legitimidade a elas. O profeta foi até o rei, descontextualizando a história, e aí ele pediu cartas para que ele tivesse permissão para coletar material, para que levantasse a muralha de Jerusalém, que estava caída. Então o rei daquela terra concede cartas ao profeta para que ele possa ir coletar esse material e que ninguém impeça. Então o Senhor, usando essa palavra através do pastor Ailton, vai e manda uma profecia dizendo, eu estou legitimizando o meu povo a sair, a fazer, a coletar, a andar, a pregar, a cantar, a fazer a minha obra. E se eu, o Senhor, assino, quem é o homem capaz de fazer o contrário? Capaz de falar o contrário? Então se o Senhor dá ordem, quem pode impedir? Então nessa noite o Senhor está falando, desviem-se do mal. Vocês têm autoridade, vocês têm conhecimento, vocês têm estrutura, vocês já são maduros, adultos. Há muito a aprender, sim, porque a palavra do Senhor, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Você pode ter lido um texto há um ano atrás, quando você lê de novo, você já vem com uma outra interpretação. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é fluida, ela pode se adaptar, ela pode ser personalizada para cada um de acordo com a necessidade daquela pessoa. Quando o Senhor se revela para Moisés, ele diz que o meu nome é Eu Sou. E isso é um verbo, só que na nossa língua é traduzida como Eu Sou. Então a gente não enxerga o verbo aqui. Mas no hebraico, que é a língua original na qual o Antigo Testamento foi escrito, ela traz o verbo que a gente pode
classificar no português como o é. É um verbo. Ele é. Ele é o quê? Aquilo que o povo precisa. No deserto, o povo precisava do quê? De providência. Então, o Senhor era providência. O Senhor era o maná que caía do céu. Era a água que saía da rocha. Era a roupa que não se desgastava. Era o sapato que não gastava. Era a doença que não se dava. Era a coluna de fogo que guiava de noite. Era a coluna de fogo que guiava de manhã. Então, o Senhor Ele é movimento. João descreve Cristo como verbo. E nós já sabemos que verbo é palavra. Mas que classificação de palavra é essa? Porque temos muitas. Temos substantivo, que descreve objetos. Temos adjetivos, que descrevem qualidades, como aquele que é trabalhador, aquele que é honesto. Isso é um adjetivo. Mas João vai descrever Jesus como verbo. E verbo é movimento. Então, o Senhor é tudo aquilo que é ação. Ele demanda de ação. Para que Ele faça algo, nós também precisamos fazer. Existe um princípio no relacionamento de Deus, que é a reciprocidade. O Senhor faz aquilo conforme as nossas ações. Abraão precisou sair da sua terra e do meio da sua parentela para que ele recebesse a promessa. E a maior promessa, que é de todos os descendentes, viriam dele. Um povo nasceria dele. De todas as nações da terra, de todas as famílias da terra, o Senhor escolheu Abraão. A escolha já estava ali, a palavra já foi lançada, mas a promessa só se cumpriu porque ele se movimentou. O Senhor trabalha no movimento, ele exige ação. E aqui Jó agia, ele era íntegro, ou seja, praticava a integridade. Não é um adjetivo, uma qualidade que o Senhor está atribuindo a ele, só porque olhou de fora e falou: olha, este homem me parece íntegro. Não, o Senhor conhece as intenções do coração. Então ele sabia que as ações dele representavam a integridade e também a intenção que estava no seu coração sustentava essa integridade. Ele era reto, ele andava na vereda do Senhor, ele seguia a lei e o estatuto do Senhor. Ele era temente, ele temia, ele tinha o respeito pelo Senhor. A palavra fala que ele oferecia sacrifícios não só por ele, mas também pelos seus filhos, pelo temor que ele tinha a Deus, porque ele pensava: se meus filhos pecarem, eu não posso permitir que isso continue dessa forma e que Deus se ire com eles. Então eu mesmo vou ir e vou oferecer um sacrifício ao Senhor. E o ponto principal é que ele se desviava do mal. E para que ele seja capaz de fazer isso, é preciso que ele conheça a lei. Quando um rei era estabelecido em Israel, era levantado, a orientação dada no livro de Josué e também por Moisés era que ele meditasse dia e noite nessa lei. Por quê? Para que ele não pecasse. Então Jó só era capaz de se desviar do mal porque ele conhecia aquilo que era o mal. Ele sabia o que era errado. Então, conhecendo isso, sabendo disso, ele podia se desviar do mal. Ele podia seguir na vereda do Senhor, que é o caminho de Deus. Então é muito importante que a gente conheça a palavra. O Senhor, Ele exige da gente maturidade. Então, se Ele está falando que nós, porque sempre começa por quem está pregando, como a diaconisa de ontem trouxe a palavra. Se Ele diz que nós já temos capacidade de fazer isso, de se desviar, às vezes uma situação no dia acontece e a gente fica: ai, eu não sabia que o dia era assim. Mas o Senhor está falando, você tem capacidade de saber. Não venha falar que a gente não tem tempo, porque falam que o tempo é muito significativo, muito simbólico, significativo. Ele pode variar de acordo com o dia, mas eu digo que o tempo é apenas uma pequena esfera nas mãos do Senhor. Então, se nós pedimos orientação para Ele, para ter uma boa gestão e principalmente sabedoria para saber priorizar aquilo que é importante, nós conseguimos ter tempo sempre. Tem um pastor que eu acompanho que ele diz: só fala isso, e aí foi uma pedrada muito grande para mim, porque eu aprendi. Só fala que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, quem não prioriza isso. E de fato, eu não falo que não tenho tempo para trabalhar, porque é uma prioridade para mim, eu preciso fazer isso. Então eu me levanto cedo e vou trabalhar. Mesmo em casa, se eu tiver que trabalhar em casa, eu me levanto cedo no meu horário e vou trabalhar. Então eu estou priorizando aquilo. Mas se eu destinar um tempo para a oração, que é uma prioridade, eu posso deixar de fazer outras coisas que não são tão importantes, que não levam à vida eterna, que não estruturam e não dão fundamento para aquilo que é secular, que está na minha vida aqui. Então eu consigo destinar tempo ao Senhor. Outra coisa que eu quero trazer também no livro de Jó, e aqui é uma parte um pouco mais delicada, porque é quando Satanás vai até o Senhor. Então a palavra diz que os filhos de Deus se reuniam na presença dele. E nisso Satanás aparece. E muitos pregadores, quando vão trazer essa mensagem, dizem que Satanás leva essa provocação a Deus falando de Jó.
Mas lendo o texto, é Deus que cita Jó primeiro. Então é Deus que provoca essa situação. Então Satanás na presença do Senhor, então o Senhor solta a palavra: vistes o meu servo Jó? Viu como ele é íntegro? Viu como ele é reto? Viu como ele me serve bem? Não há homem na terra como ele. É o Senhor que inicia o diálogo. Então o Satanás, que inclusive é uma palavra, não um nome, que no hebraico significa o acusador, então ele é aquele que acusa, vai lá e diz: claro que ele faz isso, você dá tudo para ele, ele tem direito a terras, a riqueza, os filhos dele são saudáveis, ele tem uma vida boa, uma casa boa. Então o Senhor diz: eu permito que você toque, só para provar que ele é fiel a mim. E muitas vezes a gente não entende o porquê de algumas coisas acontecerem. Na vida de Jó isso aconteceu para que a fidelidade dele fosse provada. A palavra fala que Jó não pecou. Ele ficou triste, claro, ele perdeu filhos, ele perdeu propriedade. E claro que a perda dos filhos é aquilo que mais toca. Mas ele teve muito sofrimento. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel. Então, às vezes, sofrimentos, eles chegam na nossa vida porque o Senhor quer provar e mostrar para nós que nós somos fiéis a Ele, que nós podemos mais nele. Assim como Paulo falou, a graça do Senhor nos basta. Mas Jó, ele questionou isso, indo para o final do livro, a gente vê que ele tem um diálogo final com Deus. Ele faz diversas perguntas para o Senhor. E eu não acredito muito quando as pessoas dizem que nós não podemos questionar a Deus, porque meditar na palavra do Senhor não é somente ler nela e ficar passando as páginas, ler os capítulos. É conversar com Deus, questionar. Muitas vezes eu lia algo e falava, eu não entendi nada. Então o Espírito Santo me levava ao entendimento. Eu precisava questionar, entender, perguntar. Então perguntar para o Senhor, eu não creio que seja uma coisa errada. Mas nesse contexto, Jó questionava o motivo daquele sofrimento. O motivo de tanta angústia, de tanta perda, de tanto mal que ocorreu na vida dele. E tudo foi permissão do Senhor. Foi tudo coisa que o Senhor permitiu que acontecesse. Quando Satanás ia fazer algo, ele pedia permissão para Deus. E Deus dava a legitimidade para ele fazer. Mas no final do livro, Deus respondia ele com uma certa dureza. Mas isso é um ponto que a gente precisa entender. Por quê? O Senhor fez isso com um propósito, com um motivo, para que provasse a fidelidade de Jó. E principalmente para que mostrasse àquele que é o acusador, que nós, permanecendo no Senhor, temos sim a capacidade de vencer qualquer tribulação. Porque o Senhor Jesus, principalmente, quando foi, deixou o seu Espírito Santo para que fosse conforto e consolo para nossas vidas. Mas no final do livro, o Senhor fala: Jó, onde você estava quando eu posicionei os fundamentos dessa terra? Onde você estava quando eu nomeei as estrelas que estão no céu? Onde você estava quando eu criei cada planta dessa terra? Onde você estava quando eu desenvolvi o plano da tua vida? Onde nós estávamos quando o Senhor já nos chamou, antes mesmo de estar no ventre da nossa mãe? Onde nós estávamos, já que ainda não estávamos na barriga dela? Onde nós estávamos, igreja? Para que o Senhor nos dê a resposta dessa. Então, é com muito temor que eu falo isso. Alguns questionamentos não devem ser feitos, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Tem sofrimentos que vêm na nossa vida e a gente não entende, mas o Senhor sabe por que Ele está fazendo isso. Seja para nos moldar, seja para nos educar, porque precisamos aprender a seguir no caminho correto, com o comportamento correto, porque o Senhor observa também o comportamento. Todas as características que Ele dá em Jó são de comportamento. Não é de aparência, não é de roupa, não é de carro, não é de casa, não é de emprego, é de comportamento, ação, qualidades que estão dentro dele. É o coração. Então, essa é a palavra que eu deixo nessa noite. O tempo foi curto, mas eu acredito que o que o Senhor queria falar era isso. Ele quer que a gente tenha um compromisso. Ele quer que a gente seja íntegro no caminho dele. Então, igreja, eu oro para o Senhor, eu agradeço a oportunidade, mas eu peço com muito temor ao Senhor que Ele nos ensine a andar no seu caminho, a louvar a Ele, e principalmente a saber suportar sofrimentos com paciência, porque Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Eu volto a dizer essas palavras, porque quando eu li pela primeira vez, me deu uma dor no coração, mas hoje eu leio de uma forma diferente, é com amor. Onde nós estávamos quando o Senhor posicionou os firmamentos dessa terra? Isso hoje me tranquiliza, porque significa que o Senhor sabe de tudo o que é, de tudo o que passou e de tudo o que será. Então me tranquiliza saber que eu estou nas mãos desse Deus, e que vocês também estão nas mãos deste Deus, que sabe de todas as coisas. E assim eu agradeço a minha oportunidade.